Para acompanhá-los, convido o professor Antônio Carbonari Neto, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, professor Paulo Baroni, secretário da Secretaria de Educação Superior, SESUMEC, professor Henrique Sartori de Almeida Prado, secretário da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, SERES-MEC, professor José Janguier Diniz, presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, e professor Fábio do Prado, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. A coordenação tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. Não é fácil falar após o almoço e após 2 mesas tão densas quanto as que aconteceram hoje pela manhã, né? E, embora a temática seja uma continuidade, vocês podem perceber que nós começamos com uma visão da avaliação de desempenho no mundo, afunilamos para as possibilidades metodológicas no que tange o instrumento e as questões estatísticas no Brasil e no âmbito dos sinais, e chegamos, então, com a ótica de como enxergam o ENADE e os indicadores na indução da qualidade, as nossas instituições aqui representadas nesta mesa, a saber, o CNE, pelo digníssimo professor Antônio Carbonari Neto, que vai falar na ótica das diretrizes curriculares e as contribuições para essa indução, o professor Paulo Baroni, que vai falar da ótica da Secretaria da Educação Superior, o professor Henrique Sartori, com o olhar da Secretaria da Regulação e da Supervisão, o professor Janguier, na ótica da ABMS, o olhar exatamente do setor privado de educação, e o professor Fábio do Prado, com a ótica do setor público da educação. Então, nós procuramos, nessa mesa, trazer um olhar multifacetado para a questão da indução da qualidade. E nós gostaríamos de manter o acordado nas mensagens trocadas, de 15 minutos de fala para cada um, e eu vou contar com o apoio do meu fiel escudeiro, o coordenador do controle da qualidade da educação superior, professor Renato Santos, que está aqui comigo como responsável pela coordenação que calcula os indicadores, para me auxiliar na condução desta mesa. Então, eu desejo a todos uma excelente tarde de trabalho e passo a palavra para o professor Carbonari, para que nós iniciemos a tarde de hoje de reflexões e discussões. Mais reflexões do que discussões, eu espero. Eu não sei se eu deveria ser o primeiro, em todo caso. Boa tarde a todos. Espero que ninguém tenha sono no pós-almoço, não é isso? Então, vamos a algumas provocações. A questão do ENADE, ele é um processo que avalia resultados. Todo mundo está claro nisso, né? Ele não avalia processo. É como se fizesse uma lata de salsicha e, no final, o produto não saiu bom. O que eu faço com a salsicha? Então, o processo de avaliação tem que ser visto como um todo. E, para isso, há muito tempo tem se desenvolvido, e eu sou um daqueles que luta, para que nós tenhamos indicadores de qualidade. Uma vez definida uma grande matriz de indicadores,
as instituições, os envolvidos, conseguem, galgando, tempo a tempo, a aproximação com esses indicadores. Sou daqueles que discordam que o ENAD não deve estar no histórico escolar do aluno. O ENAD é um componente curricular, portanto, como tal, tem que estar no histórico escolar do aluno. É uma questão política, eu sei, até de braço de ferro, força, mas precisa. E, quando se fala em indicadores, aqui tem um trabalho um pouco antigo, eu sou um daqueles que briguei muito, e continuo brigando. O indicador serve para quê? Para levar você a um patamar, a um objetivo. Se você faz indicador e o objetivo já estiver previamente formatado pela cabeça de alguns, pode ser até a minha, esses indicadores não são sérios. Vamos dizer, eu digo assim, para ter qualidade tem que ter muito doutor, muito professor tempo integral, biblioteca cheia de livro velho, aí faça indicador você aí. Não, eu quero abrir aquela caixa. Essa formatação é que tem que ser discutida com a sociedade. O que é que nós entendemos de qualidade? Ué, a área da administração, e até aqui dois ex-grandes presidentes da área de administração, qualidade sempre se definiu como um conjunto de características, né, que um produto ou um serviço tem em função do atendimento, de satisfação e de interesse do usuário. Não meu, que faz. Eu não faço qualidade. Eu produzo naquilo que ele quer. Então, a pergunta que vem aqui é a seguinte. Na área da educação, nós estamos entendendo o que é conceito de qualidade ou eu estou formatando minha caixa assim, mais doutores, mais mestres, mais tempo integral, mais biblioteca, mais custo MEC? Me desculpe chamar assim, porque quando eu estava do lado de lá, eu falava assim, estou falando agora também. Cria-se uma série de escadas que, no fundo, cai nas costas do aluno. Isso é um problema. Então, o ENAD ele precisa ser pensado com qual objetivo eu estou avaliando? Ah, o de qualidade. Quem tem maior nota, tem maior qualidade. Aí o aluno faz um questionário com 2 questões e destrói a faculdade dele. Está errado isso aí. As medidas não estão boas, os caminhos não são bons. Por que até hoje não se respeita a autoavaliação, praticamente obrigatória, em todas as instituições? Eu faço autoavaliação de 6 em 6 meses durante 4 anos. Aí sai a nota lá, cadê minha autoavaliação? Que é aquela que responde aos anseios e interesses dos usuários, dos alunos. E, por fim, como é que eu faço uma indução para uma política pública de qualidade? Eu quero aqui levar a minha ideia, que eu aprendi lá com o professor Efraim Maranhão, quando ele era conselheiro. Ele dizia sempre o seguinte, política pública tem que ter verba pública. Não me venham exigir doutores, carteiras novas, sofá, biblioteca, ultracomputadores, por indução de uma política pública, se ela não vai pagar. Então, a escola particular, a instituição, com ou sem fins lucrativos, fundacional ou não, ela tem limites orçamentários. E, às vezes, se cria uma série de indicadores que aumenta o custo do Brasil para eles lá. Então, precisa tomar muito cuidado quando vai se fazer indução à qualidade. E eu ouvi muito isso de alguns ministros anteriores. Não, isso aqui é obrigatório porque nós estamos induzindo a qualidade. Mentira! Não sabe o que é qualidade, como é que vai induzir a qualidade? Então, tem que ter essa clareza. O ENAD, gente, é um ponto na nossa galáxia. Tem mais, tem avaliação, autoavaliação, processos, né, núcleos internos da instituição que devem opinar, núcleo estruturante, tem uma série de coisas que, aos poucos, nós temos que reconhecer que as instituições têm que ter autonomia em avaliação. Todo mundo trabalhou nisso, os pedagogos, filósofos e econometristas que trabalham em educação e avaliação sabem disso. Avaliação não é só medida, medida é um instrumento. E o instrumento tem que existir. Agora, eu vou dar um parecer aqui a vocês, vou contar até um segredinho, vocês não contem para ninguém, né? Nós estamos trabalhando na Câmara de Educação Superior as diretrizes curriculares novas, as que estão sendo renovadas, com um conceito de carga horária referencial. Ó, esse curso deve ter mais ou menos 3 mil horas. Mais ou menos. É referência. Depois nós vamos dizer quanto é referente. 20%, 30%. Não dá, num tempo de hoje, falar 4 mil horas seca, 3 mil horas seca. É como 8 semestres. Não, vai ter que ter 4 anos. Que camisa de força é essa? A escola tem gente para fazer 3 anos, 3,5, 4, 4,2. Depende do currículo, depende do projeto pedagógico. Né? Então, nós estamos dando agora números referenciais. Saiu esse dia, eu já acho que da farmácia, está saindo engenharia agora no próximo mês. Então, o referencial é 3.600 horas. É referencial.
sei, claro, né, a Marinês até vai brigar comigo, mas eu vou ajudar, né? Como é que eu faço um instrumento de medida se aquilo ali não é fixo? O alvo não é fixo. Hein? Então, vai haver, pode ser 4.000 horas, 3.800, 4.100. Como é que eu vou avaliar isso através do nosso instrumento? Então, aqui tem um desvio padrão, uma margem, né, para não fechar o sistema. Há curso de 3.000 horas, muito melhor do que 4. A licenciatura de 2.400, muito melhor que 3.000. E o advento da educação à distância, então, vocês sabem que vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho dito em alguns seminários assim, o ENAD é fundamental, os instrumentos de medida de avaliação são fundamentais, porém, esqueçam o conceito do que é aula, do que é sala de aula e de que é professor que dá aula na sala de aula. Esses 3 conceitos morreram. Sala de aula hoje é o mundo, é o jardim, é a praça, é o street learning. Né? Professor é o que está morrendo, é o tutor que está nascendo, orientador, que foi o sonho de todos os pedagogos da minha geração. E o processo de ensino-aprendizagem é qualquer lugar, qualquer instrumento. E vejam bem, hoje nós somos autorizados a praticar 20% de horas em ensino em EAD nos cursos presenciais. A legislação também diz o seguinte, até 20% eu posso trabalhar com estágio ou atividades complementares. Então, como mero matemático do interior, 20 mais 20 para mim dá 40. Eu posso trabalhar 40% da minha carga horária fora da sala de aula. Vocês já fizeram isso? Eu sempre fiz. Agora, o Plano Nacional de Educação diz que eu tenho que dar 10% em atividade de extensão, portanto, é fora de aula, fora de sala. Ou seja, vocês já entenderam que a lei atual diz que eu posso sair da sala de aula 50% da minha carga. Então, falar em carga horária hoje, falar em 50 minutos, 60 minutos, são conceitos que tinham uma certa base nos paradigmas anteriores. Nos novos não tem mais. Agora, deve falar mais alto o projeto pedagógico. Acho até que uma área de estudo do ENAD devia ser incorporada à graduação. Preparar o aluno para isso. Quer dizer, que tipo de avanço na qualidade ele está tendo. Né? Acho que é uma matéria interessante. Mas eu insisto no seguinte, as DCNs estão saindo mais flexíveis, não são currículos mínimos, não são palavras de ordem, são orientações. São vetores, né? E elas vão mexer com muitos conceitos rígidos que nós temos. Agora, como é que se avalia um alvo móvel? Né? Então, o instrumento tem que ser bastante abrangente, né, para que isso se faça. Insisto muito na autoavaliação, acho até que ela tem um peso bastante grande em avaliação de processo, que nunca foi levado em conta, precisa ser levado em conta, e a indução à política pública, ou tem dinheiro público, ou eu não aceito o quadradinho onde eles querem chegar. Eu quero discutir o formato do quadradinho final. Aí sim discutir indicadores. Porque se eu vou fazer indicadores para aquilo que você já prefixou, que é a sua ideia, eu estou criando escada para chegar no seu muro, não é isso que eu quero. Eu quero escada para que o aluno cresça, para que a sociedade cresça. Estamos falando de um país, Brasil, muito mal educado, 17% de alunos de 18 a 24 anos. O nosso ensino médio não está levando 2/3 da população à universidade. Então, como é que alguém pode querer falar em qualidade, em ensino superior de elite, se a grande maioria do Brasil não chega a ela? Então, tem que ter uma política pública. Qual é a política pública? Extinguir vestibular? Deixar entrar todo mundo? Dar nivelamento para esse povo? Melhor o ensino médio? Quer dizer, para poder fazer o quê? A juventude brasileira ascender a ensino superior. Isso é política pública. Agora, enquanto eu fizer a restrição, não, só pode isso. Vaga só pode 50. Não, ali só pode 52. Eu só posso usar tantos por cento disso. Enquanto a educação nossa for econométrica, nós vamos ter um problema e o Brasil não terá um futuro seguro com relação à concorrência das nações. O mundo todo se liberou, já passou essa dificuldade que nós passamos. Então, nós precisamos abrir um pouco a cabeça e eu acho que, eu acredito nessa abertura que está acontecendo, principalmente nesse governo, né, com vontade de acertar. Eu vejo o trabalho dos conselheiros, o trabalho do professor Henrique, por exemplo, que é magistral na série, Paulo Baroni na CESU, né, a própria Marinês, na INEP. É uma cabeça nova que está surgindo aí. São pessoas que querem ver a educação aberta, ainda sujeita aos entraves que nós temos no processo. Né? Então, a gente tem que entender que muita coisa que nós fazemos hoje, o online faz. Eu sou daquele, até eu tenho discutido às vezes com a Marinês, com o Baroni, eu acho que nós não devíamos mandar comissão para verificar, para credenciamento,
a primeira comissão. Aprovou o PDI, pode começar o curso. Agora, antes do credenciamento, nós vamos lá. Isso aí se divide por 2 o número de comissões que vão viajar no Brasil para autorizar curso. Isso é uma coisa do século passado, né? No exterior é diferente. Você faz um projeto, aprova, começa, e aí, quando você estiver andando, cria-se a palavra monitoramento. Aí sim, eu acho que o INEP pode monitorar, outros órgãos. Monitoramento, né? Um acompanhamento, né? Mas não a supervisão direta. Quem está lá é gente, tem professores, tem doutores, tem tudo lá, tem gente boa. Então, é uma questão de acreditar mais. Eu fui da fase também que, quando o INEP levava uma comissão, em outros governos anteriores, né, tirava 3, a CESU mandava voltar, fazer o relatório, criou a CTA, para baixar nota. Como é que um órgão que não teve lá, baixa a nota de quem teve lá? Sabe, é uma visão de educação extremamente fechada, que eu acho que não leva o Brasil a lugar nenhum. Eu sou um libertário, por definição, sou contra as amarras, mas respeito o sistema. Quer dizer, o sistema existe, tem que ter o controle, mas um controle que leve você, não aquela caixinha que eu falei para você que alguém definiu, a novas caixinhas que o mundo merece. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Carbonari. Eu passo a palavra agora ao professor Paulo Baroni, da CESU. Pode, à vontade. Ok, obrigado. Bem, muito boa tarde a todos. Fico mais aqui à vontade por ver todos vocês mais de perto, porque ali já tem uma luz batendo no rosto, a gente não consegue se enxergar direito. Eu queria, primeiro, cumprimentar a presidente do INEP, a professora Marinês Fini, agradecer a ela e toda a sua equipe pelo convite para esse seminário. Dizer que, com muita honra, é a segunda, terceira, quarta, não sei, enésima vez de que participo de seminários internacionais em torno do tema avaliação, no INEP, o que me honra muito e que me dá a oportunidade de debater agora, na posição de secretário de Educação Superior, essa temática de uma maneira um pouco mais ampla. Em primeiro lugar, eu queria pedir licença a todos para fazer uma reflexão à altura da importância do país no cenário internacional. No seminário internacional, nós precisamos olhar o Brasil na perspectiva mais ampla. E, nessa perspectiva, o Brasil é um país absolutamente relevante e que tem uma experiência de educação superior singular, que precisa ser bem entendida, precisa ser bem acompanhada, bem monitorada e transformada numa experiência de alta qualidade. A questão é que nós temos uma população enorme, temos um sistema diversificado, de um tamanho compatível com alguns dos maiores sistemas do país, e uma forma de geri-lo que é muito distinta da forma de geri-lo de um país próximo do nosso, em termos de uma série de aspectos, como é o caso dos Estados Unidos, que tem, de fato, um comportamento federativo e, portanto, regras muito mais, aliás, muito mais liberais, né, de um modo geral, mas muito mais associadas ao poder político dos Estados. No caso do Brasil, a federação é o enunciado teórico, mas a realidade é que a União legisla e regula uma série de fatores. E é assim que vivemos no caso da educação superior, porque, pela legislação em vigor, cabe à União legislar e regular o sistema de educação superior federal, aquele que está vinculado às instituições privadas e também às próprias instituições mantidas pela União. No caso das instituições públicas, eu queria dizer, inclusive na qualidade de gestor desse conjunto de universidades públicas, que é muito importante considerar que este é um investimento do poder público brasileiro, portanto, do contribuinte brasileiro, devo dizer, de uma maneira muito clara, na formação de recursos humanos, na produção de conhecimento, no repasse de conhecimentos e uma série de serviços à sociedade, que devem estar acompanhados de um propósito muito mais amplo de política pública do que aquele que está contido num ambiente de avaliação que nós estamos discutindo aqui, que é um ambiente de avaliação quase que estritamente local, quer dizer, ligado aos cursos, às instituições. Isso é importante,
Mas aí eu queria dizer, a perspectiva mais ampla é outra. Isso não é tudo. É muito mais importante para o gestor das universidades públicas perceber se o investimento público, quer dizer, o recurso alocado em instituições públicas de educação superior pelo contribuinte e por meio do Estado, é dirigido às prioridades da nação. Isso é muito mais importante, mas não prescinde da qualidade dos cursos, é evidente. Mas a qualidade dos cursos não é só a qualidade intrínseca que nós podemos avaliar pelos instrumentos clássicos de que temos, à disposição, de que temos usado. Mas acontece que não é essa a tradição brasileira e é preciso encarar essa tradição com metas de longo prazo, com atendimento a demandas sociais mais amplas e, portanto, com um propósito muito mais complexo para o sistema público do que aquilo que temos considerado. Não é possível comparar, e eu quero agradecer ao colega Rubens Martins, o chefe de gabinete do nosso secretário Henrique Sartori de Almeida Prado, que me alertou para essa questão de uma outra forma há alguns anos. Mas, se ele pensava na questão da regulação dos cursos da educação superior pública, por outro lado, ele fez a gente pensar nesses outros aspectos mais amplos e, portanto, a gente precisa considerar esses outros pontos de vista. Do outro lado, a gente não deve se esquecer que a Constituição brasileira permite a livre iniciativa na educação superior, aliás, na educação de modo geral, mas estou me referindo aqui em particular à educação superior, garantidos certos condicionantes, quais sejam a observância das leis gerais, as normas gerais são aquelas essencialmente previstas na LDB, e aos processos de autorização, que são a regulação, e de avaliação de qualidade pelo poder público. Daí se vê, combinando com a lei dos Senais, que garante que a avaliação, o referencial básico da regulação, que o Brasil estabeleceu um condicionante importante para o cumprimento do mandato constitucional. O condicionante é a avaliação condiciona a decisão regulatória. Ela não é o único condicionante, mas é um condicionante básico da decisão regulatória. Isso é ótimo porque o Brasil não está sujeito, portanto, à decisão arbitrária, que possa exorbitar as funções do poder público, mas aquela que deva seguir a avaliação dos padrões de qualidade. Mas emerge disso um conceito mais importante, que a avaliação é o fundamento primário. É daí que todos os demais fundamentos devem ser extraídos. E, portanto, é preciso dar o correto relevo à avaliação. Mas eu preciso dizer mais. Avaliação de qualidade. O que vem a ser qualidade? Eu tenho dito em outras ocasiões, muitas outras vezes, que qualidade não pode ser o conceito abstrato, ou melhor, a visão de mundo abstrata que cada um de nós tem. Mas tem sido isso. E mais do que isso, tem sido isso no que se refere a uma visão de sistema de educação superior de elite. Nós fomos capazes de expandir o nosso sistema até ultrapassar os limites da educação superior de elite, estamos adentrando os limites da educação superior de massa, mas não fomos capazes de perceber que os figurinos, os modelos que se aplicam à educação superior de elite não se aplicam à educação superior de massa. Eu tenho insistido muito nessa questão para dizer que a extensão de um modelo universitário de formação, de um modelo unitário de formação, embora seja o discurso de alguns grupos políticos, não se presta, com certeza, à expansão da educação superior num país com grande população. Um país, especialmente um país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes e que tem que alcançar diferentes segmentos sociais, muito desiguais, com distintos interesses legítimos. E aí eu queria defender aqui que o conceito de qualidade é ajustável a cada objetivo social. O conceito de qualidade não é unitário. O conceito de qualidade deve ser próprio para cada finalidade a ser cumprida. E um sistema como esse precisa de diversidade na sua formatação. Não é possível alcançar a todos os objetivos que a sociedade brasileira tem com a formação superior, e aí não nos esqueçamos que nós somos meios e não fins, não é possível alcançar esses objetivos
sem interpretar os interesses legítimos da sociedade, que são diversificados. E eu queria dizer mais ainda que, recentemente, o Martin Carnoy e um grupo de pesquisadores associados estudou a expansão da educação superior nos BRICS e publicou no Brasil, com os auspícios da CAPES, um livro sobre essa questão, levando em consideração se isto é um exemplo de sucesso ou não nos diferentes países que têm dimensões próximas e que têm condições diversificadas. Uma das condições mais importantes do Brasil é que o Brasil tem a população maior do que a soma de todos os vizinhos. Na verdade, a população do Brasil é maior que o dobro da população dos 2 maiores vizinhos próximos. E, além de tudo, o sistema é desproporcionalmente maior. Vejam, o caso da Colômbia, que é a segunda população da América do Sul, que tem cerca de 45 a 48 milhões de habitantes, lá o número de estudantes de doutorado, para a gente ter uma ideia, é na faixa de 2.000, enquanto que o Brasil titula 18.000 por ano. Portanto, tem mais ou menos 4 vezes isso de estudantes de doutorado. Então, nós temos uma desproporção enorme entre o país e os seus vizinhos. Mas, por outro lado, temos uma relação tal que a influência econômica e a influência política do Brasil sobre esses outros países é muito grande. Então, nós temos que entender que, além de tudo, sendo um sistema tardio de desenvolvimento apenas ao longo do século XX, alcançamos uma posição em que, em qualquer ranking internacional, aproximadamente metade das melhores instituições do continente estão no Brasil. Então, nós temos aí um fenômeno de crescimento rápido, da qualidade, em todos os aspectos, inclusive naqueles que são internacionalmente visíveis. Mas nós não temos a capacidade de perceber que o desenvolvimento num país como o nosso não pode ser homogêneo. E veja, num país como a Colômbia, que eu visitei, inclusive, junto com o Carbonari, fizemos uma excelente viagem até lá, há uns 10 anos atrás, não é isso, Carbonari? Num país como a Colômbia, há diferentes categorias de educação superior que atendem a esses diferentes interesses sociais. Isso é absolutamente fundamental. Segundo ponto que eu queria enfatizar é o fato de que a avaliação no Brasil tem uma experiência histórica importante e tem acumulado, ao longo do tempo, as experiências prévias num modelo que se torna cada vez mais robusto. Isso é super importante, porque o que foi vivido no passado é considerado no momento seguinte. É raro, embora devesse ser regra, é raro acontecer isso em políticas públicas no Brasil. Nós temos um exemplo, só para dar uma ideia de que nos anos 90 surgiu aquele modelo de avaliação que se chamava Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, que era um programa de avaliação institucional. Essa que é a verdade. E promovido pelo Ministério da Educação, por adesão, que gerou as primeiras iniciativas de avaliação institucional. Depois nós tivemos a avaliação dos egressos, pelo Provão. Depois nós tivemos a avaliação das condições de oferta, depois chamadas de condições de ensino, e, progressivamente, o conjunto das coisas foi se constituindo no conjunto das atividades de avaliação. Ainda assim, essas são atividades essencialmente dirigidas para o interior do sistema. Eu, só para pontuar, queria mencionar que uma coisa super importante, um fator super importante para as instituições americanas é exatamente a alocação profissional dos seus egressos. Naturalmente, no Brasil, não há nenhum levantamento sistemático sobre isso ainda, e lá nos Estados Unidos, por exemplo, em que cada instituição pode dizer os meus egressos têm um salário de tantos dólares no seu primeiro ano de atividade profissional, como indicador de qualidade do seu produto, aqui nós não podemos dizer isso porque nós não conseguimos seguir os nossos egressos. Eu queria mencionar que uma das atividades que estamos desenvolvendo a Secretaria de Educação Superior junto ao CGE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, conectar os dados do Censo da Educação Superior, que são levantados aqui de forma sistemática pelo INEP, e com o CPF desde 2010, com os dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e, eventualmente, até com o cadastro das atividades da Previdência Social,
que nós estamos tentando pleitear junto ao Ministério da Fazenda, de tal maneira que seja possível verificar ou o vínculo empregatício formal ou o vínculo de um egresso da educação superior com uma empresa que tenha CNPJ definido, de tal maneira que possamos seguir de maneira sistemática o estudante desde a graduação até a sua alocação no mercado de trabalho como vinculado trabalhista ou como empresário em diferentes níveis de atividade empresarial. Isto poderá ser uma ferramenta importante de que o Brasil ainda não dispõe e que poderá prover uma informação do tipo indicador de educação superior, de qualidade de educação superior, diferente daquilo que nós temos. Porque a verdade é que os nossos indicadores são essencialmente indicadores do tipo insumos do processo. Essa que é a nossa realidade. Num seminário anterior, promovido também pelo INEP nesse mesmo âmbito, anos atrás, eu tive a chance de fazer a comparação da avaliação da CAPES com a avaliação do INEP. Eu reitero aqui, apenas para rememorar rapidamente. A avaliação da CAPES, essencialmente, é uma avaliação da produção intelectual do corpo docente. Portanto, é uma avaliação que pode ser caracterizada como uma avaliação de resultado. Do outro lado, tem um pouquinho de insumo, mas basicamente é esse o indicador. E do outro lado, a avaliação do INEP é a avaliação da graduação e a avaliação das instituições, que é operacionalizada pelo INEP, e a avaliação dos egressos também operacionalizada pelo INEP na forma do ENAD. Todas são avaliações, Bob vai se lembrar disso, nós tivemos discutindo numa mesma mesa alguns anos atrás. Esta é uma avaliação essencialmente de insumos. Isto é, de alguma maneira, se observa como os insumos teriam poder explicativo sobre o resultado. É essa a concepção que eu poderia expressar aqui. E, ao visualizar a trajetória dos estudantes no mundo do trabalho posteriormente à graduação, eventualmente se poderia alcançar uma visão de um indicador distinto, isto é, um indicador sobre o desempenho no mundo do trabalho, o desempenho do nosso graduado, quer dizer, um indicador de resultado. Eu quero dizer que nos Estados Unidos, quem faz esse tipo de coisa são empresas de pesquisa sistemática, com capacidade de estudo por amostras estratificadas, portanto, com técnicas próprias de amostragem de dados e coisa do gênero, e essas empresas estão transitando para um modelo em que se estuda determinados indicadores intangíveis, como a pesquisa conhecida de alguns de vocês, tenho certeza que o Guilherme Marbach, que está aqui, conhece bem, que é uma pesquisa do Instituto Gallup com a empresa Illumino, que trata de desempenho no mundo do trabalho e, portanto, desempenho qualitativo dos egressos no que diz respeito à sua qualidade de vida. O que significa muito mais do que nós vamos ser capazes de fazer aqui e do que eles mesmos têm feito até então. Bem, eu queria dizer que uma outra coisa importante decorre do nosso sistema. O nosso sistema é relativamente complexo, é sofisticado, pesado, dispendioso, mas os resultados ainda são aquém do que deveriam ser. 2 exemplos de que eu posso fazer essa afirmativa sem medo de errar. O primeiro exemplo, as instituições de alta performance não têm nada a ver com o nosso sistema de avaliação de instituição e de curso superior. Elas, de fato, vivem completamente à margem desse sistema. Uma das razões para isso é que, de fato, as instituições de alta performance estão ligadas a certos aspectos da atividade da educação superior, por exemplo, a produção de conhecimentos, que não tem medida alguma no sistema de avaliação. Então, nós temos... em 2 minutos eu encerro, Maria Ângela. Mas, então, eu queria dizer com isso que não interessa qual seja a produção acadêmica, aquela que é vista nos rankings internacionais, por exemplo, de uma certa instituição, de qualquer maneira, qualquer que seja essa produção,
os nossos indicadores não a percebem. E, portanto, não haveria sensibilidade dessas instituições de alta performance ao nosso sistema de avaliação. A consequência importante disso é que a gente não consegue alcançar devidamente essas instituições. E eu diria, porque nós não sabemos diferenciar a avaliação regulatória mínima da avaliação de alta performance. Se nós não formos capazes de fazer isso, não seremos capazes de induzir o crescimento de instituições que tenham performance de classe mundial. O segundo problema importante, que aí eu queria dizer, colocar para todos como problema de fato absolutamente relevante, é o fato de que, embora o sistema seja custoso, seja dispendioso e seja pesado, nós não conseguimos alcançar com esse sistema de avaliação ainda uma melhora generalizada da performance dos cursos e das instituições. Nós conseguimos corrigir a banda de menor desempenho, mais ou menos, mas não conseguimos alcançar ainda uma evolução da média das instituições e dos cursos para níveis mais elevados. Isso deve ser um fator preocupante, deve nos chamar a atenção, e eu queria dizer, com certeza, um fator que influencia isso é a nossa incapacidade de envolver os estudantes, porque eles não têm nenhuma consequência na sua participação no ENAD. No final das contas, nós vamos precisar de desenvolver novos indicadores para monitoramento dos sistemas, nós precisamos ultrapassar a capacidade limitada do ENAD e nós vamos precisar entender melhor como funciona a educação superior, tendo em vista a demografia, a geografia, a economia, a oferta existente e uma série de outros fatores relevantes. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar o professor Henrique Sartori para proferir a sua fala. Claro. Deixa eu organizar aqui a minha bagunça. Não sei se vamos ter o passador? Aqui, professor, aqui? em cima da mesa. Tá, joia. Muito obrigado. Verdinho, passa. O verdinho vai para frente e o vermelho para trás. Vermelhinho para trás. Tá bom. Bom, boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de falar com todos e, ao mesmo tempo, estar aqui nesse dia tão importante, celebrando não somente as discussões que foram travadas e apresentadas até aqui, desde o dia de ontem, mas também um momento bastante forte, simbólico em relação aos passos da regulação e da avaliação na educação superior. E, quebrando um protocolo um pouquinho, eu queria fazer um breve relato dos últimos acontecimentos em relação à avaliação e à supervisão e a regulação como um todo, né? Vou utilizar apenas 2 minutinhos, Maria Ângela. Obviamente, eu faço aqui uma menção ao trabalho que o INEP tem desenvolvido dentro dessa ótica, dessa construção do novo momento. E, quebrando o protocolo, gostaria de pedir uma salva de palmas para a professora Marinês e toda a sua equipe, que apresentaram não somente essa proposta desse seminário, mas também como novos potenciais e novas apresentações em relação aos instrumentos de avaliação e as portarias que virão agora em relação ao novo momento da educação superior como um todo, na avaliação, regulação, supervisão e daí vai. Então, fica o registro das séries, o agradecimento pela parceria, que desde o mês de março, quando nós assumimos a secretaria, e, obviamente, vindo de um trabalho já realizado anteriormente, conversamos muito, dialogamos bastante, e chega ao nosso conhecimento, evidentemente, de que essa sinergia nunca havia sido antes travada e trabalhada entre as séries e o INEP, e isso rendo aqui o meu agradecimento em nome de nossa equipe, que ali está também, fica o registro do meu agradecimento à DIREG, à DISUP, à DPR e nossos 3 diretores aqui presentes, como uma forma de prestígio e de reconhecimento dessa parceria. Bom, tocando aqui, então, o bonde para frente, temos eu não falarei com a propriedade de um Carbonari ou de um Baroni, que me precederam, mas apresenta uma perspectiva de trabalho que nós estamos travando à frente da secretaria. E, obviamente, como professor, né, e como entusiasta desse trabalho que nos foi
confiado desde a época e desde o momento do Conselho Nacional de Educação, da qual ali tenho muito orgulho de ter passado, brevemente, mas passado e ter contribuído. Nós também estamos contribuindo nas séries para o aperfeiçoamento da secretaria e, consequentemente, olhando, como o Baroni disse aqui, como o Carbonari que antecedeu, não somente a política de um referencial básico que a avaliação nos mostra, mas também daquilo que ela nos apresenta e que, às vezes, nós não conseguimos ler, ou que a leitura não estava de acordo ou em sintonia com aquelas expectativas e necessidades que a secretaria precisa e, obviamente, as instituições que estão inseridas no mundo da avaliação assim esperam. Então, basicamente, eu vou apresentar, talvez seja um pouco redundante do que já foi falado anteriormente. Bom, como falado pelo Carbonari, citou a questão da autoavaliação. Nós entendemos que a autoavaliação ainda precisa ser melhor utilizada no nosso ambiente regulatório, né? Que é um dos pilares dos sinais, porventura, está ali constando, né, como as três grandes vertentes ali do Sistema Nacional de Avaliação, que é a avaliação das instituições, externa e autoavaliação, avaliação dos cursos, o desempenho dos estudantes no ENAD, né, e como tem havido um foco excessivo nos resultados do ENAD, o que não é uma avaliação de um processo, também, como já foi falado anteriormente, nós entendemos desse processo, temos esse entendimento, né? É um resultado que reflete nos indicadores, que compõem parte desses indicadores, mas que ele não descreve todo o processo da qual a instituição ou aquele curso houvera já ou tenha sido assim apresentado como um todo. Bom, em relação aos indicadores preliminares que se tornaram permanentes, que obviamente uma crítica aqui falada por todos, em relação da política da prática ou a prática da política, né, que aí, quando na ciência política a gente discute muito isso, né, se é a política da prática ou é a prática que constrói a política. Então, nós percebemos que todos esses indicadores preliminares, que, obviamente, CPC, IGC e o IDD, né, que serviam para a secretaria em relação a uma prática específica, ou uma ação específica, melhor falando. E CPC e IGC, sobretudo o IGC, nos ajudava em relação à dispensa de visitas em loco, né, devido ao grande número de processos que nós tínhamos na secretaria, ou que a secretaria sempre assim teve, né, e que, obviamente, nos tornava e nos dava um quantitativo enorme de processos em relação não somente ao fluxo, mas então ao estoque. E foi tido ou trabalhada essa possibilidade de usar esses indicadores para uma ação da secretaria, uma ação prática propriamente dita, de reduzir esse número de visitas, ou, pelo menos, reduzir, assim, esses fluxos processuais travados nesse ambiente, especificamente deste ponto regulatório. Mas seu uso foi desvirtuado ao se utilizar para definir medidas restritivas, entre aspas, aqui até mesmo cautelares, para que as IES, com base nos seus resultados, né? Então, para as IES com base nos seus resultados. Então, fica ali uma indagação. Se, porventura, nós utilizamos, ou por algum tempo assim pensávamos na secretaria, que as medidas serviam para liberar o fluxo ou ao passo de trazer também medidas restritivas. Lembrando sempre que, dentro da nossa perspectiva de atuação no ambiente da regulação, nós partimos hoje do pressuposto que a gente confia no sistema. Se nós confiamos no sistema, nós temos que crer que aquilo que a gente avalia, aquilo que o nosso técnico despacha e aquilo que a secretaria publica tem qualidade. Senão, nós aí teríamos que rever todo momento, todo o sistema e partir da estaca zero. Esse é o ambiente. Agora, se há algo para ser corrigido, corrigiremos. Se há algo para monitorar, monitoraremos. Então, nós partimos do pressuposto que nós temos que confiar no sistema que o próprio Ministério da Educação preconiza, apresenta e exige que as instituições públicas ou privadas assim a sigam. Bom, em relação, então, ainda a esses indicadores, né, nós colocamos ali, não estou falando nenhuma novidade, né, em relação à composição do ENAD no CPC, em relação que o CPC só pode ser usado para cursos participantes do ENAD, né, há vários cursos que não possuem CPC, então o nosso cadastro também não reflete, digamos assim, a atualidade ou aquilo que está sendo praticado pelas instituições, porque uma vez as instituições podem ter
tido ali o teu exame, os alunos podem ter praticado o exame do ENAD em determinado ano, e no outro ano rever a sua prática, rever a sua postura, passar por um momento regulatório ou outro, e que será refletido anos depois, assim como renovar o seu momento de exame. Então, e o IGC é uma média ponderada do CPC dos demais cursos, sendo que, em grande parte, ainda esses cursos não refletiam esse índice, obviamente que ele é publicado, ele é colocado na sua temporalidade, mas muitas das instituições de ensino, né, mesmo que tenham conseguido melhorias acadêmicas e de gestão, né, não se refletiam anualmente esse ponto ou essa nota assim por consequente. Então, isso é um momento, uma reflexão que nós fizemos em relação também ao novo mundo da educação à distância que se apresenta no ambiente da regulação, onde nós afastamos, por exemplo, para efeitos de criação de polos, a questão que envolvia anteriormente o IGC. Né? O IGC estava presente, nós entendemos que esse indicador não era suficiente para aferir para a condição da instituição de ter mais ou menos polos. Então, sobre a ótica da regulação, né, nós cremos que nós precisamos de indicadores diversificados específicos para as suas decisões, para nossas decisões, de modo a cumprir o dispositivo dos sinais. Contudo, entendemos que a avaliação deve ser o referencial básico para a regulação, assim como foi agora mencionado há pouco. Entendemos que é um referencial básico, que outros pontos assim compõem, mas aí reside uma crítica ou uma pergunta que a gente faz corriqueiramente nas séries. Né? Se nós precisamos de indicadores diversificados, quais são esses indicadores diversificados? Regionalmente, por estrutura, organização acadêmica? É um questionamento que nós fazemos periodicamente, dentro do nosso poder ou dentro da nossa ótica de decisão. Nós queremos sempre, e, obviamente, o desafio agora que a Séries pensa sobre isso, é apresentar esses indicadores diversificados, é apoiar e orientar, e também receber a orientação do INEP nesse sentido de construirmos algo para ser aplicado à política pública de forma conjunta, mas a provocação está na Secretaria. A provocação está no sentido de identificar quais seriam esses indicadores diversificados e a que ponto nós poderíamos tanto diversificar como especificar questões particulares, próprias, regionais, ou até mesmo, como eu disse, determinadas organizações acadêmicas. Bom, ainda sobre a ótica da regulação, né, novos indicadores que são capazes, né, que venham subsidiar as políticas de regulação e de reforçar a política de supervisão. Na supervisão, a exemplo dessas questões, nós temos gatilhos automáticos em relação quando uma avaliação não tem a suficiência ou não tem a sua nota 3. Né? Reflete-se isso de imediato. E também nós temos por obrigação fortalecer a nossa política de monitoramento. Então, é um desafio que nós temos, é um desafio que está à mesa e que está sendo, assim, adaptado e trabalhado para que nós consigamos ser cada vez mais, ou ter cada vez mais no sistema que nós, assim, regulamos, a parceria que nós exigimos das instituições e as instituições tenham conosco a parceria que assim esperam das séries. Bom, em relação a esses desafios, para finalizar, nós apresentamos, então, novos normativos em relação ao Decreto da Educação à Distância, o Decreto de Regulação e Regulamentação da Educação Superior, que está na Casa Civil, os novos instrumentos de avaliação, que visam, sobretudo, a valorização das iniciativas inovadoras e respeito às diversidades institucionais de curso, como, assim, trabalhado em várias mãos, né, e falado no momento da minha abertura aqui. O conceito de bônus regulatórios para conferir racionalidade e celeridade nos processos. Então, se nós entendemos lá atrás que o IGC poderia ser elemento de dispensa de visita, agora nós entendemos também que esses bônus regulatórios caracterizariam esse suporte e, ao mesmo tempo, têm a obrigação de trazer a segurança regulatória para as instituições e para os nossos processos. E, por final, a tramitação também passa por isso, porque nós temos trabalhado cotidianamente em processos simplificados, prorrogação dos prazos de validade e dispensas de visitas refletidas não somente nas análises que esses indicadores trabalham, mas que o papel que o ENAD assim apresenta. Falando um pouquinho da minha percepção de mundo e a minha visão. Eu fui um aluno do Provão. Assim como eu me formei, eu fiz o Provão, a minha turma era uma turma nota C no Provão. Isso não foi determinante para eu entrar numa especialização
para eu fazer um mestrado, para eu fazer um doutorado, cair no mundo do trabalho, mas foi determinante para que nós refletíssemos, ou pelo menos a nossa turma pudesse fazer a reflexão e, obviamente, uma articulação com a sua instituição, e nós saímos dali com essa publicação da nossa nota, e a minha turma, como foi uma turma inicial de uma universidade em criação, se sentia também orgulhosa disso. Eu falo isso justamente porque também vejo, e essa é uma visão particular, eu vejo que a nota do ENAD também poderia refletir no final da formação dos alunos. Eu acho que isso também traria uma série de compromissos que os alunos poderiam ter com a sua formação e, ao mesmo tempo, as instituições estariam ali também trabalhando para isso. Eu acho que algumas ideias foram colocadas, esse é um ponto de vista isolado, obviamente, mas a gente tem a responsabilidade de falar em nome de uma estrutura, mas que as provocações sempre são bem-vindas para que nós possamos, assim, sair das nossas caixinhas sempre. Então, muito obrigado, agradeço a atenção, tentei cumprir o prazo do tempo, né, e fico à disposição para o debate. Obrigado. Obrigada, professor. O professor Paulo Baroni pede desculpas, ele precisa deixar a mesa por um chamado de urgência. Nós convidamos o professor Janguier para proceder à sua fala. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Joia. Cumprimentar a professora Maria Inês, presidente do INEP, os participantes da mesa, a professora Maria Ângela Abrão, Henrique Sartório, Paulo Baroni, que acabou de sair, nosso grande amigo Antônio Carbonari, o Renato Santos e o Fábio do Prado, representando o Clube de Reitores. Quero cumprimentar os colegas aqui presentes, principalmente os avaliadores, os mantenedores aqui presentes. Um abraço especial para todos vocês, o meu pessoal que está aqui presente também, do Grupo C Educacional, da ABMS, e registrar a satisfação de estar aqui. E o professor Inês agradeceu o convite honroso para participar deste evento sobre avaliação, esse seminário internacional sobre avaliação. Quero começar dizendo que, quando a professora Maria Ângela me ligou, me convidando, eu disse: professora Maria Ângela, eu não sou especialista em avaliação, eu prefiro indicar uma pessoa que seja especialista em avaliação. E ia indicar, inclusive, a professora Iara, que faz parte da BMS, eu acho que é uma das maiores especialistas em avaliação do ensino superior do Brasil. Mas ela disse: não, Janguier, quero que você vá participar e que dê uma visão do ensino superior privado acerca do sistema avaliativo. Me deu a tarefa e aí eu fiz um estudo. Me debrucei sobre o assunto e fiz um estudo sobre a importância do ENAD no sistema avaliativo, onde a gente extrai muitos pontos positivos, mas muitos pontos negativos, 10 pontos negativos, e eu faço aqui 15 sugestões de aprimoramento para o sistema avaliativo, em especial esse indicador que é o ENAD. Eu não vou ler para vocês, é claro, porque é quase 20 páginas, mas fiz questão de protocolar hoje para o ministro, lá para a professora Maria Inês, trouxe aqui também em mãos para a CESU e para a SERES e para o Conselho Nacional de Educação. É uma colaboração do setor, é uma colaboração da BMS para o aprimoramento e o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação, em especial do ENAD. Mas eu fiz um extrato aqui para poder passar para vocês e dar a minha contribuição a esse debate. Eu quero dizer que, começar inicialmente a minha fala, afirmando que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, criado pela Lei 10.861, de abril de 2004, que é a Lei dos Sinais, há 13 anos, portanto, é uma criança ainda, né? 13 anos, está na fase da adolescência, precisa muito ser aprimorado.
Toda criança precisa evoluir, precisa crescer, e assim como o Sistema Nacional de Avaliação, que só tem 13 anos, precisa ser aperfeiçoado e precisa ser aprimorado. É uma criança ainda, por isso que a gente traz várias sugestões de aprimoramento. Eu digo que o Sistema Nacional de Avaliação, criado por essa lei, que é o SINAS, foi um ganho extraordinário para a educação superior brasileira. Isso a gente não pode negar. E o setor privado não nega. O setor privado, que é o que é mais avaliado com mais rigor, não nega da importância da Lei dos Sinais e o Sistema Nacional de Avaliação. É que antes o que havia eram apenas algumas experiências isoladas de avaliação, uma vez que o Sistema Nacional aplicado pelo MEC de forma universal não existia. Ou seja, não existia um sistema que abrangesse todas as instituições públicas e privadas do Sistema Federal de Ensino. Também não podemos negar, meus senhores, que o SINAS foi criado com o objetivo principal de melhorar a qualidade da educação superior brasileira, mas, além disso, também de orientar a expansão da oferta e servir de ferramenta de gestão. Agora, a sua instrumentalização nos termos da Lei dos Sinais, e sobre lei eu entendo um pouco, né, já que sou advogado, fui juiz, procurador, mestre e doutor em Direito, nos termos da lei, a instrumentalização deve ser um resultado de um conjunto de modalidades avaliativas. A instrumentalização deve ser através do resultado de um conjunto de modalidades avaliativas. Nunca e jamais resultados isolados. E as 3 modalidades são aquelas modalidades que já foram expostas aqui, todos nós conhecemos, que é a avaliação institucional interna e externa, avaliação de cursos e avaliação do aluno através desse instrumento, desse indicador, que eu acho que é de extrema importância para o Brasil, apesar de ser muito novo, apesar de ter apenas 5 ciclos avaliativos, que é o ENAD. Porque, meus amigos, a avaliação nunca pode ser considerada um instrumento de controle, na nossa ótica, nem de punição. Ela tem que ser considerada um instrumento de formação e transformação, jamais de controle nem de punição. Durante essa trajetória de 13 anos, né, muito novo o Sistema Nacional de Avaliação, outros indicadores foram criados através de diversas portarias. Como foi dito pelo professor Sartori, o CPC e o IGC, que, na nossa ótica, vieram para complementar o Sistema Nacional de Avaliação, visando sempre aquilo que nós asseveramos, que é a melhoria da qualidade da educação superior brasileira. Entretanto, meus senhores, o setor privado, que responde hoje por 87% do número de instituições no Brasil, que responde por 72% do número das matrículas do ensino presencial no Brasil, que responde por 90% das matrículas de ensino à distância no Brasil, que totaliza mais de 6 milhões de estudantes matriculados no ensino superior no Brasil, é particularmente triste consignar que está sendo prejudicado pela aplicação e divulgação isolada dos indicadores de qualidade, em especial o ENAD e o CPC. Haja vista que esses indicadores estão sendo protagonistas na regulação e na supervisão. Protagonistas na regulação e na supervisão da educação superior, definindo, inclusive, o destino das IES e dos cursos de graduação, diferentemente do que vaticina a lei dos Sinais. Agora, é importante registrar que o setor privado, o qual eu represento na qualidade de presidente da ABMS e presidente do Fórum das Associações de Ensino Superior, não combate, nem rejeita e nem tem medo de ser avaliado, apesar do setor privado ter sido avaliado com muito mais rigor que as instituições públicas.
ele preza e valoriza sobremaneira a avaliação, viu, professor Sartori e a professora Maria Inês? Preza e valoriza sobremaneira a avaliação e, em especial, a lei dos sinais, pois nós consideramos que avaliar é fundamental para induzir a qualidade. Agora, é preciso, em primeiro lugar, que nos processos e procedimentos avaliativos sejam assegurados os princípios e as diretrizes dos sinais, em especial 3, o reconhecimento da diversidade, o respeito à identidade e o respeito à regionalidade, mas também sem descuidar de outros princípios e diretrizes, como a missão e a identidade, a missão, a história da instituição, a globalidade, a continuidade, o compromisso formativo, a publicidade e a participação, que, se observados pelo poder público, evitam aquilo que nós chamamos de trágica padronização, o que é antagônica com a concepção de qualidade no século XXI, que tem como base a tríade criatividade, inovação e diversidade. Em segundo lugar, meus caros, que a avaliação somente seja publicizada em seu conjunto, como está preconizada ou preconizado na lei dos sinais, pois indicadores isolados não retratam as condições concretas dos processos formativos e estruturais das IES. Expressam valores relativos e não absolutos. Não são comparáveis entre suas edições e não substituem a avaliação in loco. Jamais substituem a avaliação in loco. Logo, meus caros amigos aqui presentes, o que o setor privado almeja, anseia e reclama? O que o setor privado solicita do MEC, do CNE e do INEP, viu, professora Maria Inês? É que seja dado um tratamento equânime e igualitário às modalidades avaliativas, que é a avaliação institucional interna e externa, as de cursos e a avaliação dos alunos via ENAD. Mas, infelizmente, é particularmente triste registrar para vocês que não é isso que estamos vivendo. O que estamos vendo é a prevalência dos indicadores isolados sobre o conjunto das modalidades avaliativas, com a valorização excessiva do ENAD, e isso tem prejudicado sobremaneira as instituições de ensino superior privadas, principalmente, na medida em que ranqueiam as mesmas, ranqueiam as instituições de ensino superior, que são expostas pela imprensa e condenadas pela sociedade, sem o devido processo legal, sem o contraditório e sem a ampla defesa, o que afronta a própria Constituição Federal Brasileira. Agora, meus senhores, não estamos dizendo aqui que o ENAD não é útil, não é importante para a melhoria da educação superior brasileira, longe disso. O ENAD é muito importante, tem muitos pontos positivos, mas do jeito como está sendo aplicado, utilizado e publicizado, tem muitos pontos negativos e jamais deve ser utilizado isoladamente. Tanto o ENAD quanto os demais indicadores como instrumentos de avaliação deve sempre considerar o conjunto, repito, das modalidades avaliativas. E, além disso, considerar também a realidade social, econômica e política brasileira, os baixos índices educacionais nas 5 regiões brasileiras, a necessidade urgente de crescimento e desenvolvimento nessas regiões, as demandas do século XXI que preconizam a universalização da educação de qualidade com a garantia da incorporação das inovações científicas e tecnológicas sem barreiras de classe, gênero e etnia. E os compromissos educacionais nacionais e internacionais assumidos pelo Brasil, principalmente pelo Plano Nacional de Educação, consagrado através da Lei 13.005, de junho de 2014. Para encerrar, queria agradecer mais uma vez aos senhores e dizer que
por ser muito novo o Sistema Nacional de Avaliação, por ter muitas virtudes, mas também muitos defeitos, o ENAD, a avaliação do estudante, é de mister que haja uma formulação, um aperfeiçoamento desse sistema, um aperfeiçoamento do ENAD. Daí, gostaria que a professora Inês, que a CESUR, que a SERES pudesse analisar e acatar essas sugestões apresentadas pelo nosso documento, pelo documento da BMS, principalmente neste momento de mudança legislativa, professor Sartori, de mudança legislativa em relação ao EAD, com a publicação do novo decreto que regulamentou o EAD, e com a mudança legislativa que está por vir, a consolidação da legislação educacional superior brasileira com a reforma do decreto 5773. E a gente pleiteia que essa mudança, que essa reformulação seja um processo coletivo e que não pode prescindir da ajuda, modesta parte, do setor particular de ensino superior. Obrigado. Agora sim. Tem um tempo para... Muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite feito ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Então, eu queria complementar que aqui represento o Conselho, que agrega reitores de todos os segmentos das instituições públicas federais, estatais, municipais, as instituições privadas e as instituições comunitárias. E, em nome, então, do CRUB, agradecer o convite à presidente, a professora Maria Inês, a professora Maria Ângela, né, diante da sua diretoria e mediadora desta mesa, e dizer que é um orgulho muito grande a participação do CRUB aqui, nesse seminário internacional, em mais este evento comemorativo aos 80 anos do INEP, e que não podemos fazer um exercício de memória, de olhar essas 8 décadas, olhando a inauguração e a premissa do Instituto, que nasce como um Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, e para hoje uma nova realidade em que traz no seu âmago, né, a vertente do estudo e da pesquisa educacional bastante abrangente. Então, nós saímos de um aspecto mais de identificador, de saneador de problemas do ensino, para uma visão muito mais estratégica, né, de desenvolver pesquisa, de desenvolver estudos, não só de promover estatísticas da educação superior, ou mesmo de realizar e elaborar instrumentos de avaliação da educação superior, mas, sobretudo, de ser realmente um instrumento, um elemento de assessoria na política pública de educação superior e no desenvolvimento de um sistema nacional de educação superior. Então, isso nos dá bastante satisfação e alegria de estar aqui nesta mesa. Como eu sou o último a falar, eu tenho realmente duas questões. A primeira é que a gente pode, com isso, direcionar melhor a nossa contribuição, tornar-se até mais objetivo, mas, por outro lado, a gente corre bastante o risco de ser redundante. Eu, independente dessas duas pressões, eu vou tentar fazer um extrato muito objetivo aqui das discussões que são realizadas nos fóruns do Conselho de Reitores das Universidades e de outros fóruns que a gente tem de educação, de avaliação da educação superior que a gente tem participado. E mantendo a pauta do que foi nos proposto aqui neste painel, é claro que qual a importância e o papel. Aí eu me alinho muito com as palavras do professor Thomas desta manhã, acho que o professor Thomas está lá no fundo, né, de que a importância do ENAD e dos indicadores é justamente em buscar responder de forma abrangente algumas questões muito claras. Senão, esse processo ele é inútil na sua essência. E quais são, de fato, essas 4 dimensões que devem ser respondidas, devem estar sendo perseguidas e devem, obviamente, termos como resultado? Primeiramente, nós
vivemos num volume e numa quantidade, quer dizer, num sistema praticamente continental, e, portanto, é fundamental e estratégico para uma política pública de Estado brasileiro de nós termos referenciais mínimos de qualidade nesse universo tão amplo, tão complexo, tão desafiador. E é claro que nós estamos falando aqui num grande desafio de avaliar em 3 anos mais de quase 30 mil cursos e num universo de 5 anos mais de 2.500, praticamente 2.500 instituições. Então, se nós não tivermos referenciais muito claros, corremos ao risco do que foi muito bem falado pelo Baroni aqui, no sentido de que a qualidade passa a ser balizada pelos interesses e pelas visões particulares de cada membro desse sistema. O segundo aspecto que nós devemos responder claramente é o respeito à diversificação, quer dizer, não só o respeito, mas a valorização da diversificação desse sistema. É inconcebível que qualquer que seja esse sistema de avaliação ou esses referenciais de qualidade sejam fundamentados em um modelo único de referência. Isso empobreceria e obviamente, deixaria de enriquecer violentamente um sistema tão rico justamente por sua diversidade. A terceira resposta que qualquer processo avaliacional tem que respeitar é, obviamente, a abrangência e a abordagem sistêmica. O processo não pode estar restrito a poucos ou a pontuais indicadores, mas ele tem que permitir que todo o sistema, de começo, meio e fim, ele tenha avaliadores de qualidades muito claros que lhe permitam, obviamente, ter uma visão bastante sistêmica, completa e holística de todos a variedade e a diversificação do sistema no qual se propõe se avaliar. E o quarto grande aspecto que nós não podemos deixar de tratar aqui é a questão também, já foi muito tratado, da atualização e da modernização desses instrumentos. E aqui eu faço, talvez, a maior crítica que nós discutimos, é que o sistema jamais, ele pode impedir, dentro de um preço, de garantir um mínimo de qualidade, essa é a grande tensão que nós vivemos, inibir processos inovadores. Hoje nós trabalhamos com a flexibilidade de diretrizes curriculares que há décadas já nos propõe e nos induz a inovações nos nossos processos pedagógicos e ainda nós não conseguimos, não é às vezes por falta de iniciativas das nossas instituições, mas às vezes é na forma de regular, de supervisionar e, obviamente, no processo de avaliativo, de a gente, às vezes, tem uma vertente extremamente conteudista, baseado, obviamente, em conteúdos de nossas disciplinas e de nossas matérias, de forma que a gente não consegue, não só induzir, mas não conseguimos identificar e valorizar nas nossas instituições ações inovadoras que já são preconizadas por projetos, já de algumas décadas. E eu digo aqui, às vezes, o não respeito aos projetos de desenvolvimento institucional, não respeito, que seria uma palavra acho, bastante forte até, mas, às vezes, uma avaliação vista de uma forma baseada em alguns modelos únicos, que não consegue individualizar a vocação, a especificidade e as características locais, regionais e de vocação propriamente dita das instituições que são avaliadas. Estou falando de missão, estou falando de vocação, estou falando de projeto institucional, de plano de desenvolvimento institucional. É claro que, em momento de reavaliação, falando de 80 anos, e fazendo um balanço de toda essa história, não só do INEP, mas da avaliação da educação superior no país, é o momento que a gente identifica potencialidades, momento que a gente identifica, obviamente, avanços, mas também é um momento de que a gente tem que propor ajustes para no processo de melhoria. E esse é exatamente o conceito de um seminário internacional como esse. Então, se eu pudesse ainda trazer aqui as colaborações do Conselho, eu também ficaria em 4 indicações bastante objetivas de melhorias e ajustes em todo o processo, em todos os indicadores. Primeiramente, falo aqui
e reitero, o excesso dos pesos dos conteúdos de disciplinas e matérias em todos os instrumentos e no processo de avaliação como um todo. Nós ainda falamos que depende fortemente, quer dizer, o peso muito grande do ENAD, de uma prova conteudista, eu acho que ele falha, né, ao fazer uma visão mais sistêmica do processo de qualidade. A outra questão é um elemento fundamental nesse processo de avaliação, que eu vejo, é a omissão, né, de indicadores de acompanhamento e de medidas da produção dos nossos egressos. Os nossos projetos, eles indicam a entrega, né, eles indicam muito claro o recurso humano que nós queremos, ele nos dá muito claro qual é o perfil desse ingresso, de qual é a qualificação que esse ingresso, o impacto que esse egresso, vai ter na sociedade, e nós não conseguimos fazer essa medida nos nossos instrumentos, né? Então, esse, para mim, é uma falha bastante grave do processo, se nós não conseguimos, obviamente, atender as novas demandas e o novo perfil em termos de qualidade e de competências dos profissionais demandados por as novas relações e o novo mercado de trabalho. A corresponsabilidade dos estudantes, para mim, é o terceiro item, ainda eles estão muito à margem de todo esse processo, portanto, é fundamental, como já foi dito aqui, não só em registros, mas que o ENAD e que, portanto, os registros em história acadêmica, em outras instâncias que esses egressos e esses estudantes vêm atuar, que esta nota do ENAD pode acompanhar e pode, de certa forma, dar validação. Então, essa corresponsabilidade é muito importante para a eficiência do processo. E, por último, obviamente, o indicador IDD, que é um dos pontos mais criticados, ou não digo apenas criticados, mas comentados nas nossas estudos e nas nossas reuniões, no sentido que ainda se questiona muito se este indicador, de fato, como foi falado esta manhã, ele ainda, nas condições atuais, como praticado, ele ainda realmente mede a agregação de valor entre ingresso e egresso das nossas instituições. Então, como também aqui o professor Thomas falou da importância da simplicidade e da objetividade desses instrumentos, para que a gente tenha, de fato, essa percepção e se aproprie desse instrumento dentro da nossa caminhada institucional, eu acho eu entendo que isto é bastante importante, é algo muito defendido e questionado dentro dos fóruns do Clube do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. E eu terminaria por aqui, para não conseguir a redundância, e apenas trago um último aspecto que eu não ouvi, ontem eu não tive oportunidade de participar, participei somente no dia de hoje, não sei, então, se nem por internet, que eu estava em eventos fora, mas, da mesma forma que a política, quer dizer, que o sistema de avaliação do nosso país é referência a ponto de ser sempre questionado, induzido, né, que se pergunta qual, de fato, ou se questiona, como o professor Thomas colocou hoje de manhã, nós não podemos negar que, no mundo, o Brasil é o único a ter um dos maiores bancos de dados da educação superior em qualquer país do mundo. E eu ainda sinto que, dentro da correria da operação, da instrumentalização do nosso sistema, nós esquecemos de uma dimensão extremamente importante e que, para mim, é fundamental como uma das dimensões do processo de avaliação e com o processo de qualidade, que são as pesquisas que podem direcionar, podem gerar documentos de referência de gestão para as nossas instituições e que eu, como representante do clube e como reitor de uma instituição comunitária do nosso país, sinto falta como elemento de baliza para a qualidade da nossa educação. Muito obrigado. Obrigada, reitor. Eu passo a palavra para o Renato Santos, coordenador da qualidade do INEP. Uma boa tarde a todos. Cumprimento a todos da mesa. Agradeço as observações e as ideias trazidas. Eu só gostaria de fazer algumas pontuações em relação ao conjunto das falas.
Quando o professor representante da CESU nos disse sobre a questão da qualidade não poder ser um modelo abstrato, individual ou pessoal, né? E, nessa direção, acho que hoje o INEP está na direção justamente de estabelecer o que é qualidade independente de política de governo, mas como um referencial de acompanhamento de Estado, né? Então, eu acho que isso vai ao encontro do que nós estamos pensando dentro do INEP. As nossas equipes técnicas, elas estão cada vez mais se capacitando, discutindo. À frente da gestão na DAS, somos todos servidores de carreira do INEP. Então, mostra claramente a nossa preocupação enquanto sustentabilidade do processo avaliativo, independente da situação de orientação política de qualquer governo. No tocante à fala das séries, eu gostaria de dizer o seguinte: eu fico feliz que hoje as séries têm a clareza dos limites e das possibilidades que os nossos indicadores têm, né, que é algo que a gente já vinha falando há algum tempo e que claramente veio na fala do professor Sartori. Inclusive, é algo que nós temos já dito nos últimos eventos que temos estado e claramente dito ontem, né? Mas também vale destacar que cabe ao INEP o processo de avaliar, né? E, portanto, também definir como deve ocorrer essa avaliação, no planejamento, obviamente, ouvindo todos os interessados pelos resultados, obviamente pensando esse processo na participação com a comunidade, mas cabe ao INEP orientar e conduzir esse trabalho, sob a coordenação da CONAS, como previsto na lei, mas a operacionalização desse processo cabe ao INEP, né? E que também o processo de avaliação ele deve, por força de lei, inclusive, subsidiar o processo de regulação. Mas a lei não revê a reversibilidade, não é? É claro que, para planejar algo para subsidiar a regulação, nós temos de ouvir a regulação. Nós temos que perguntar quais são os indicadores que favorecem, mas nós não podemos produzir somente indicadores e ter instrumentos que atendam o fim da regulação. Afinal, a avaliação ela é maior, ela é mais do que simplesmente subsidiar a regulação. A avaliação ela transcende essa finalidade, pelo menos na perspectiva que nós temos hoje. No tocante à fala do professor Janquier, professor, realmente, os limites que o senhor apontou sobre os indicadores, todos eles foram citados ontem, por mim mesmo, né? Nós temos clareza daquilo que produzimos e temos clareza dos limites que nós temos de operacionalização de algo diferente no momento. E que nós estamos, sim, internamente trabalhando e pensando em como superar esses limites. Porque ontem, claramente, eu disse, nós temos limite X, Y e Z, os mesmos que o senhor colocou hoje. E que, inclusive, o esforço na próxima mesa que teremos no seminário é justamente de como é que a gente faz diferente. Porque saber que não está bom e saber que devemos fazer diferente, que é o que nós ouvimos constantemente externamente ao INEP, mas também pensamos isso internamente, a gente já sabe. A questão é como é que a gente vai superar isso, né? E que não é algo fácil. Eu confesso muito para o senhor, eu estou desde 2014 na mesma equipe e isso não é fácil. O setor deu 15 sugestões nesse documento. Não, ok. 15 sugestões. E é para isso que o evento foi proposto, realmente para a gente repensar e conseguir avançar numa direção diferente. A professora Maria Ângela disse, Janguier, traga algo concreto, traga, sim. Não vai repetir o que... Eu falei, eu não sou especialista, mas vou trazer sugestões concretas. E são muito bem-vindas, com certeza. Hoje, duas professoras me procuraram antes do almoço e disseram sobre estarem produzindo indicadores e que elas querem discutir, querem apresentar o trabalho que elas têm. E, claro, é essa a ideia, é abrir a interlocução com a sociedade, para produzir algo que faça sentido para a sociedade como um todo, né? Mas que nós estamos preocupados, sim, e que isso não é só uma preocupação da ABMS. Isso eu vou deixar muito claro. E que nós estamos dispostos a ouvir
nós estamos dispostos a receber as propostas e analisá-las. Claro, vamos ter que pensar, não é um processo que vai se dar em 30 dias, 60 dias, mas nós precisamos pensar com calma, porque a responsabilidade, em última instância, de responder por aquilo que está sendo feito no âmbito da avaliação, vai recair sobre o INEP. Não é fácil conduzir uma mesa como esta. A professora Fini, quando eu apresentei a proposta de programação, a primeira pergunta que ela me fez foi: você está doida? Você já pensou o que vai acontecer nessa mesa? E eu falei, eu não só pensei, como a minha fala de abertura do evento vai mostrar qual é a nossa postura. E a nossa fala de abertura do evento foi: nós estamos num momento em que estamos prontos para refletir sobre a nossa prática. Nós estamos nos preparando para implementar todas as mudanças que nós também enxergamos como necessárias. Nós estamos nos estruturando para isso. Haja vista os caminhos que já percorremos na avaliação em loco recentemente. A avaliação em loco deu um salto qualitativo imenso sob essa gestão. Realizamos trabalhos maravilhosos nos últimos meses, sem finais de semana, sem horários de saída. E nós temos feito isso em todos os setores da DAS. Antecipamos a entrega dos indicadores, esses mesmos que nós também criticamos. Professor Sartori, realmente, infelizmente, eu sei que ontem o seu dia estava bastante corrido, mas a nossa fala de apresentação da DAS foi exatamente de que os indicadores, infelizmente, o uso que é feito no processo regulatório dos indicadores são a nossa maior crítica há muito tempo. E olha que eu estou no INEP desde 2008. O Renato está desde 2014. Então, eu já falo de um tempo um pouco mais anterior a ele, né? Mas vamos retomar um pouquinho aqui das demais falas. Eu gostaria de dizer, com relação ao professor Carbonari, por que da sua presença na mesa? Porque a avaliação que o INEP realiza, ele não inventa da onde criar o que avaliar. O ENAD ele avalia a partir das diretrizes curriculares. Se a avaliação é boa ou é ruim, ela se espelha naquilo que nós dispomos para o ponto de partida. E o nosso ponto de partida nasce dentro daquilo que é pensado no CNE. O mundo está mudando? Tá, foi minha fala ontem de abertura. O mundo está mudando. Está mudando muito mais rapidamente do que nós gostaríamos e do que nós, Estado, estamos conseguindo acompanhar, com certeza. Os estudantes estão mudando, estão exigindo de nós posturas diferenciadas, sim. Senão, nós não conseguiremos mantê-los dentro dos espaços acadêmicos que estamos proporcionando a eles. Mas nós não podemos ser irresponsáveis com a forma de olhar para esse sistema. Eu gostaria de ter processos avaliativos que me permitisse olhar para o sistema de maneira diferenciada, a contemplar cada instituição com sua especificidade, com seu processo inovador, com a sua maneira diferenciada de conduzir o estudante pela mão, num processo formativo individualizado, garantindo uma qualidade que lhe desse a excelência. Eu gostaria, como professora, como educadora, como estudiosa de educação que sou, gostaria muito de garantir um processo avaliativo que pudesse proporcionar esse resultado para a sociedade. Infelizmente, eu tenho um sistema, como disse o professor Fábio, com mais de 34 mil cursos,
com mais de 8 milhões de matrículas, com mais de 2.500 instituições, com mais de 6.000 avaliações em loco para realizar. Sim, porque a legislação está aí, ela não foi revogada. Eu tenho que cumprir a lei. Com outras avaliações a realizar dentro do INEP, sim, porque a legislação existe. Então, por mais que eu queira inovar no olhar, nos objetivos, na missão, nos processos, há coisas que precisam ser realizadas por força de lei. Então, o que nós precisamos fazer é buscar modernizar dentro do possível, dentro daquilo que a nossa vontade e a nossa coragem permite. Infelizmente, eu vou usar novamente uma frase que eu disse ontem. Os tempos políticos nem sempre acompanham os tempos técnicos, lamentavelmente. Com relação à fala do professor Baroni, eu gostaria só de desconstruir um pouco essa questão do registro no certificado, no histórico do estudante, à guisa da responsabilização acerca do ENAD. Nós temos que pensar nisso com muita responsabilidade. Eu vou usar a própria fala do exemplo dele. Ele falou assim, eu sou um aluno provão de um curso C. Não foi isso? Desculpe, o professor Sartori, desculpe. Eu sou um aluno provão de um curso C. Ninguém nunca me perguntou isso. Então, de que adiantaria eu pôr uma nota do ENAD num certificado? Mas vamos supor que alguém perguntasse. Nós somos o Estado que não conseguimos avaliar todos os estudantes concluintes, todos os anos, todas as áreas, e aí eu teria concluinte com nota no certificado e concluinte sem nota no certificado. Que mensagem eu estaria dando para um empregador no mundo do trabalho que, porventura, solicitasse esse registro e fizesse essa leitura? Como é que ele entenderia essa diferença de registro? Como é que ele entenderia que o processo... Não, eu estava no momento em que meu curso foi avaliado, ou eu estava no momento em que meu curso foi dispensado de avaliação. Então, quer dizer, há muitas questões a serem pensadas antes da responsabilização. Uma outra questão que nós gostaríamos de colocar também, acerca das sugestões do professor Janguier, é que, de fato, professor, nós estamos aqui para receber contribuições, e elas são sempre bem-vindas, do setor público, privado, dos pesquisadores, dos estudiosos, dos estudantes, dos docentes, dos acadêmicos, e é por isso que nós estamos aqui nesse momento. Eu agradeço profundamente a gestão que nos proporcionou esse momento, agradeço a minha equipe, que propiciou, trabalhou comigo arduamente para que esse seminário acontecesse, e agradeço a essa mesa que teve coragem de estar aqui junto comigo, expondo todas as deficiências que o nosso sistema possui e o quanto nós estamos dispostos a crescer com elas. Obrigada. Agradecemos, assim, a condução desta mesa pela professora Maria Ângela Abrão e pelo professor Renato Santos. Agradecemos também aos demais participantes.